Parashá Vaierá. Shemot, Êxodo 6, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Vaidaber Eloquim el Moshe, Vaiomer elav. Disse o Eterno a Moshe, falou para ele: Ani Hashem. Por que o Eterno disse isso para Moshe? Moshe estava encarregado de uma missão extremamente difícil e grande: libertar o povo judeu da escravidão do Egito. O Egito, na época, a maior potência mundial, no mundo conhecido. E a grande missão de Moshe, libertar o povo judeu e fazer com que o povo judeu saísse do Egito e encontrasse a missão fundamental pelo qual Hashem chamou Avraham Avinu e todo o processo de preparação para revelar a Torá. Mas a primeira visita ao faraó não foi muito bem recebido. Faraó, ele pensou: o povo está pensando em liberdade? Vamos deixar o povo mais ocupado. Então, qual foi o pensamento do faraó? Eu vou deixar o povo ocupado. Assim eles não pensam. E ele cortou o fornecimento de palha para fazer os tijolos, mas cobrou a mesma quantidade de tijolos que era exigido do povo judeu. Como não foi possível isso, porque o trabalho aumentou bastante, os guardas responsáveis foram todos açoitados. Para o propósito do faraó colocar os líderes contra Moshe e trazer um peso maior. Quando isso ocorreu, Moshe falou e perguntou a Hashem: por que maltrata o povo? E Moshe ficou em dúvida, ele ficou com a dúvida dentro dele: será que Hashem mudou a maneira de agir conosco? Porque ele, na medida que ele usa o nome sagrado Yud-Kei Vav-Kei, ele está usando o atributo da benevolência, da misericórdia. Mas, quando Moshe vê o que aconteceu, ou seja, aparentemente a coisa se tornou mais difícil, ele ficou primeiro pensando: talvez Hashem mudou a maneira de agir. Ao invés de agir com benevolência e misericórdia, talvez ele vai agir com julgamento com relação ao povo judeu. Então Hashem está dizendo a Moshe: Ani Hashem, eu não mudei. Eu não mudei. Eu continuo usando do mesmo atributo de benevolência e misericórdia. Só que ele está trazendo a Moshe um ensinamento, uma correção da visão que Moshe está tendo da realidade, para que Moshe venha entender o que está acontecendo. Obviamente, ele teve a capacidade, de ser moldado, e a gente sabe que em quem ele se transformou. Moshe, ele é um princípio da fé judaica. Ele é o pai dos profetas anteriores e posteriores. A Torá que veio, a Torá que está nas nossas mãos hoje, é a Torá que a Kadosh Baruch Hu deu através de Moshe. E essa Torá jamais será modificada. Então, por quê? Porque Moshe, ele foi moldado e ele teve a humildade de se permitir ser completamente moldado
pelo Eterno, a fim de se tornar o porta-voz do Eterno para trazer a grande revelação divina. A Torá, a revelação mais elevada, incomparável, que revela o Eterno, né? Dentro obviamente, dos limites da nossa capacidade de entendê-lo, mas a revelação plena, considerando os limites da nossa capacidade de entendimento, e a grande revelação do Eterno e do propósito divino pelo qual existimos, ou seja, da origem da vida de todas as coisas, dentro das limitações do nosso entendimento. Mas a Torá traz a grande revelação do Eterno, dos propósitos divinos, da origem de tudo. Muito bem. E ele continua, né, moldando Moshe para que ele se transforme no que ele se transformou de fato. E ele diz: Vairá el Avraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov, ve'el Shaddai. Ushmi Hashem lo nodati lahem. O que Hashem disse? Eu apareci a Avraham, a Yitzhak, a Yaakov, né? Me revelei a eles como El Shaddai. Com o meu nome, Hashem, eu não me revelei a eles. Então, o que Hashem está dizendo para Moshe? Moshe, eles nunca se queixaram de mim. Mesmo eu revelei a você, Moshe, o nome do atributo da misericórdia, o nome sagrado, Yud-Kei-Vav-Kei, e esse nome eu não revelei. Eu não revelei isso para eles, mas mesmo assim, eles nunca se queixaram. E aí nos Midrashim, fala, por exemplo, ele prometeu a Avraham, Avinu, as terras de Israel. Mas quando Avraham teve que enterrar Sara, ele teve que comprar a parte da terra para enterrá-la, mas ele nunca reclamou, ele nunca se queixou. Então Hashem está elevando Moshe a um nível de entendimento mais elevado, porém, ele está elevando Moshe a esse nível de entendimento, mas não pense em nenhum momento que Moshe não é a pessoa mais apropriada, porque ele é a pessoa mais apropriada. E se há em Moshe um atributo, né, um estilo, uma característica, também de uma certa forma de análise, né, de uma parte de um envolvimento com Hashem no sentido espiritual, mas também de um atributo aguçado também no sentido intelectual, ele precisava também ter isso para a missão que seria dada para ele. Mas Hashem está moldando toda essa capacidade de Moshe e vai transformá-lo, e transformou ele, né, no porta-voz. Tanto que a profecia de Moshe é a profecia mais elevada. E ele vem a ser chamado pai dos profetas. Isso é um princípio da fé judaica, tanto anteriores a ele como posterior a ele. Tanto que a Torá, que é dada pelo Eterno através de Moshe, ninguém pode mexer nela. Ninguém. Nem antes, nem depois. Muito bem. Agora, trabalhando nisso, eu queria trazer para vocês um aspecto muito importante, né, que é como, ou seja, não é bem como, não é uma fórmula, mas o esforço que nós devemos ter
para enxergar corretamente a realidade. Em cada momento da nossa vida, a realidade que está nos rodeando, a realidade que está disponível para nós, ela vai mudando. Ela vai se transformando, ela é dinâmica. Pessoas vão entrando na nossa vida, pessoas vão saindo, e ninguém que chega na nossa vida ou sai é por acaso. Então, situações também vêm e vão, situações mudam, as configurações vão mudando a cada momento, mas como é que eu enxergo essa realidade de uma maneira que eu continuo crescendo, que eu não fico estagnado, que eu não fico preso, que eu não me torno escravo, mas que eu continuo evoluindo? Como? Como eu consigo isso? Então eu quero falar sobre isso. E aí eu volto um pouquinho atrás, e a gente viu toda a história de Yosef. Como é que Yosef, ele continua crescendo com tantos reveses, ou seja, passando um bom tempo da vida dele em situações extremamente difíceis e amargas. Mas ele consegue enxergar essa realidade de uma forma tão precisa, tão eficaz, que ele continua crescendo. Ele continua crescendo como escravo, continua crescendo como uma pessoa injustiçada que foi presa, continua crescendo dentro da prisão, e depois, quando ele sai da prisão, ele se torna a segunda pessoa com mais autoridade no Egito. Ele continua crescendo, ele nunca deixa de crescer, porque ele consegue ter uma visão precisa da realidade, do momento. Então, essa lição, eu estava meditando muito nisso, e também tenho ouvido palestras ao vivo de alguns rabinos, né, que têm me ajudado muito. Tenho estudado também, então tenho buscado e quero compartilhar com vocês isso, para que seja, de uma certa forma, bom para você também, para vocês. Então, primeiro ponto, nós não podemos manipular a realidade. Aí você fala, não, eu posso fazer o que eu quero, eu quero fazer algo, eu posso fazer. É o que você pensa, é o que eu penso, é o que nós pensamos. Na verdade, não. Nós podemos mexer com as coisas, mas se essas coisas que nós mexemos não foi precisa, ali na frente elas vão voltar para o mesmo lugar. Elas não vão permanecer. Elas não serão bem-sucedidas. Então, aparentemente, achamos que temos liberdade para mexer no que nós queremos mexer, mas nós não temos. Nós não podemos manipular a realidade. Você pode pensar, não, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, ou eu vou fazer do jeito que eu quero. Vou seguir o meu caminho. Você pode. Só que não vai dar certo. A médio e longo prazo, você vai estar construindo um castelo de areia. Ele não vai ficar em pé. E você vai entender mais cedo ou mais tarde que você não pode manipular a realidade. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, nós não podemos manipular a realidade. Agora, nós podemos enxergá-la da forma correta, e se nós enxergarmos a realidade da forma correta, nós vamos agir de uma forma e pensar de uma forma que vai nos manter numa direção correta
e nós seremos bem-sucedidos. Agora vamos definir o que é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido, de uma forma genérica, no mundo, de uma forma geral, é ser rico. É conseguir sucesso. Ser uma pessoa rica, ser uma pessoa famosa. Eu não estou falando disso. Estou falando o seguinte: nós estamos aqui por um prazo de tempo, com um propósito divino, e quando nós sairmos daqui, nós teremos um tempo extremamente maior numa situação boa ou ruim. Então, ser bem-sucedido é cumprir o propósito divino nesse momento temporário, para após essa vida, num tempo extremamente maior, ter uma vida bastante agradável. Isso é ser bem-sucedido. Isso muda completamente a nossa visão. Como muda a nossa visão? Vamos lá. Digamos que uma pessoa, ela está sendo bem-sucedida na visão que o mundo tem de ser bem-sucedido. Digamos, ela montou uma empresa e ela está sendo muito bem-sucedida naquela empresa. Ela está progredindo muito. Mas ela tem uma conexão, uma leitura correta da realidade. Ela tem uma visão, ela enxerga as coisas através da Torá. O que é que ela vai fazer? Primeiro, ela entende que o fato dela ser bem-sucedida aos moldes do mundo, no sentido de que ela está realmente progredindo, ela tem que usar isso e investir não só em conforto para ela e para a família dela, mas na vida espiritual dela. Mas como é que ela pode fazer isso? Primeiro, ela não pode estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, porque ela tem muita responsabilidade, mas ela vai fixar um tempo de estudo por dia. Então, digamos que ela vai fixar no mínimo 1 hora por dia. 1 hora. Por que 1 hora? Porque menos que 10%. Ah, mas como é que eu vou fixar 1 hora? É só você cortar, e vou dizer, cortar do tempo do que você usa para lazer, você vai cortar 1 hora. Por que 1 hora? Porque se é menos, você nunca vai ter gosto para estudar. E estudar vai ser sempre um fardo. Mas se você estuda 1 hora todo dia, vai dar gosto. E esse estudo se tornará um prazer. E aí você vai ter assegurado 1 hora. E amanhã você vai ter 1h30. Ou um pouco mais. Esse é o primeiro passo. O segundo, você não vai pegar todo o seu dinheiro e só investir em conforto e guardar, e conforto e guardar. Não. Você também vai investir o seu dinheiro em tzedakah, em ajudar também outras pessoas a estudarem, a fazerem aquilo que você também gostaria de fazer. E o mérito dessas pessoas que vão estudar, muitas vezes, de forma integral, também vai lhe trazer mérito. Então, isso é uma forma de uma pessoa bem-sucedida aos moldes, do mundo, no sentido de ter sucesso, ela pode transformar também no crescimento espiritual. É só um exemplo, gente. É só um exemplo de fazer uma leitura correta. Eu vi um exemplo, não vou citar nomes, mas embora eu sei quem seja a pessoa, uma pessoa extremamente bem-sucedida, que hoje tem doado
e pediu permissão a isso, porque, na verdade, né, segundo a lei judaica, você não pode doar mais do que 20%. Ele pediu permissão para doar mais, e ele tem doado em torno de 40% do seu rendimento. Ele patrocina, mas assim, não sei, não posso mensurar, não sei o dado real, mas por baixo, dezenas e dezenas de pessoas, por baixo, talvez seja mais, que estudam a tempo integral, e ele tem mérito sobre isso, além de tzedakah que ele dá, e o tempo que ele reserva para o seu estudo pessoal. Puxa, ele está usando uma realidade que foi disponibilizada para ele de uma maneira extremamente precisa. Agora tem o outro, que estuda 8 horas por dia, tem um rendimento mensal que mantém ele ali vivendo uma vida simples, né? Estuda 8 horas por dia, e essa pessoa também está aproveitando bem, e está lendo e tendo uma leitura correta da sua realidade. Então, cada um precisa ter essa visão, essa compreensão. Mas vamos continuar. Embora seja necessário usar toda a nossa capacidade intelectual, veja bem, embora seja necessário você usar toda a sua capacidade intelectual para entender a vontade divina, ou seja, entender cada mitzvah, estudar cada uma, usar toda a sua capacidade intelectual, toda ela, chega uma hora onde há um limite. E por que existe um limite? Porque nós não temos acesso a todos os detalhes envolvidos na produção da realidade que está disponibilizada para nós a cada segundo. Então, embora você deva, todos nós, usarmos toda a nossa capacidade intelectual para entender cada mitzvah e qual é a vontade do Eterno, né? Usar a intuição que nos é dada para também compreender isso, ainda assim, nós jamais teremos acesso a todos os detalhes e variáveis envolvidos na produção da realidade contínua da nossa própria existência. Porque isso é algo muito complexo que só a Kadosh Baruch Hu entende, nós não temos condições de entender. Então vai haver situações que nós literalmente nunca vamos compreender. Por que isso aconteceu conosco? Por que eu tenho que passar por isso? Muitas vezes nós vamos entender, mas às vezes não. E aí nós temos que ter em mente um outro princípio do judaísmo. Para nós descansarmos, termos shalom, paz. O Eterno, bendito seja Ele, criou todas as coisas sozinho. Ele fez, Ele faz, Ele fará. Mas não só isso. O Eterno, bendito seja Ele, controla todas as coisas sozinho. Ele controlava, Ele controla e Ele vai controlar. Quando nós confiamos nele, então nós estabelecemos um tipo de relacionamento
relacionamento com Ele, que vai nos trazer paz nos momentos quando nós não conseguimos entender por que certas coisas estão acontecendo na nossa realidade. E nós vamos concentrar a nossa vida, nós vamos concentrar a visão da realidade a cada segundo, como se estivesse nós e o Eterno. E independente da situação que ocorra na nossa vida, independente das circunstâncias boas ou ruins, nós vamos chegar sempre diante de Akadosh Baruch Hu e dizer: Eterno, obrigado. Eterno, o que eu preciso aprender com isso? Eterno, eu sei e eu tenho certeza absoluta. A sua justiça é infalível. Eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Eterno, eu posso não estar entendendo as coisas, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu só não posso perder a minha conexão contigo. Ou seja, você vai estabelecer um relacionamento com o Eterno, onde tudo é um motivo para você aprender algo, agradecer a Ele e falar com Ele. A quem vai me ajudar? O fulano vai me ajudar, aquela outra pessoa vai me ajudar. Baruch Hashem. Mas no fundo, quem vai me ajudar é o Eterno. No final das contas, a minha confiança está no Eterno. Porque o que é que eu aprendi no começo? Eu não posso manipular a realidade, ninguém pode. A realidade está sob o controle pleno do Eterno. É como se tudo dependesse de você e o Eterno. Eu acredito que Yosef, ele tinha essa capacidade de uma maneira muito profunda. E quando nós temos essa capacidade, nós não levamos as coisas de maneira tão pessoal. Nós não criamos tanta mágoa e rancor das pessoas. Nós pensamos: Eterno, por que surgiu essa situação? Por que essa pessoa surgiu na minha vida? Por exemplo, Yosef, ele tinha sido vendido pelos irmãos, vai trabalhar na casa de Potifar e a esposa fica atraído por ele e lança uma difamação terrível. Ele foi difamado em todo o Egito e leva ele a ser preso. Mas o que Yosef está pensando em todos esses momentos? Ele está cultivando um rancor com relação aos irmãos? Ele está cultivando um rancor com relação... Não, ele está centrado no relacionamento dele com a Kadosh Baruch Hu e perguntando ao Eterno: o que é que eu preciso aprender aqui? Eu ouvi alguns comentários, alguns rabinos presenciais, alguns lendo os Midrashim, muito interessantes. Muito interessantes. A prisão que Yosef foi colocado era uma prisão especial. Era uma prisão que iam pessoas ligadas ao governo, ao Estado, né? Era uma prisão, de uma certa forma, política. Então ele conviveu com pessoas ali. Você vai observar que é onde foi preso o padeiro e o copeiro, que levava o copo ao faraó. Então era uma prisão do Potifar, né? Ou seja, era uma prisão, não era uma prisão geral, uma prisão específica, nem todo mundo ia para essa prisão. Então ele conviveu com um tipo de pessoa diferente. Então existia um propósito para isso? Existia um propósito para isso. E Yosef, ele entendeu o que cada realidade produzia para ele.
Ele conseguiu captar isso. Então, quando ele sai da prisão, ele está preparado espiritualmente, e acreditem ou não, ele está preparado no sentido também físico, porque ele conviveu com pessoas que também estavam envolvidas com o governo do Egito. Então ele sabia também de elementos relacionados àquele governo. Então ele teve um treinamento de uma forma, eu diria, não muito convencional, mas ele teve um treinamento com pessoas que foram presas e que conviviam na corte do faraó. Então ele teve também um conhecimento como as coisas funcionavam. Aí você pode falar, não, mas ele guardou algum rancor porque ele testou seus irmãos. Negativo. O que ele fez com relação aos seus irmãos antes de se revelar aos seus irmãos, mostrar aos seus irmãos que ele é o chefe. Isso eu ouvi de um dos rabinos numa palestra, eu achei muito interessante. O que Yosef fez foi estabelecer primeiro a autoridade. E depois ele se revelou aos seus irmãos. Por quê? Porque foi dado a ele a responsabilidade de cuidar da sua família. E ele cuidou muito bem. Ele colocou todos os seus irmãos, todos os seus parentes no local, deu descanso para o seu pai, e ali eles estudavam dia e noite, trabalhava e estudava, e Yosef se envolveu com o governo do Egito e patrocinou praticamente toda a sua família para ficar separados. Graças a isso, além da benevolência divina, essa separação que houve deu ao povo judeu mérito também para a libertação, porque mantiveram a língua, o idioma, não mudaram as suas roupas, não deixaram de fazer a Brit e guardaram um segredo que eu vou falar para vocês depois sobre isso, na próxima paraxá. Guardaram um segredo. Você fala, mas qual é o mérito de guardar um segredo? Olha, milhões de pessoas guardarem um segredo, eu acho que é um mérito extremamente grande. Que foi uma das coisas que o Eterno prezou muito e considerou como mérito do povo judeu. Porque até hoje muitos segredos são guardados. Isso é fundamental para a existência do povo judeu. E um outro ponto, para a gente finalizar isso, existe. Isso não é um pensamento aleatório. Não é um pensamento aleatório. Está baseado em conceitos, né, que estão dentro da cultura do pensamento judaico, mas existe instruções que são passadas constantemente para tudo que existe. O que eu quero dizer? Existem instruções para você, pessoalmente, a todo momento. O problema está que nós somos os responsáveis para criar bloqueios que impossibilita a nós mesmos de escutarmos essas instruções. Ou seja, se nós obedecermos, e aí vem a grande revelação da Torá. Se nós estudamos a Torá e nós canalizamos o nosso pensamento dentro de uma forma correta, uma pessoa que lê a Torá escrita sem estar com a mente preparada, ela vai entender um monte de coisa
errada. E é isso que aconteceu quando a Torá foi traduzida para o grego, o que trouxe mais prejuízo do que qualquer outra coisa, porque ela passou a ser interpretada de uma maneira completamente errada, ao ponto de dar margem e base para o surgimento de uma grande quilipá, da qual, graças a Deus, nós nos libertamos. Hoje, pelo pouco conhecimento que eu tenho da Torá oral, eu vejo que sem ela é impossível entender corretamente a Torá escrita, porque elas andam juntas. A gente vai estudando a Torá oral e a Torá escrita, elas estão interligadas. E essa foi a vontade de Kadosh Baruch Hu. Porque a gente vai observar às vezes que é dado certas instruções que é impossível entender sem a Torá oral. É impossível entender o que é um tefilim de fato, ou o que significa uma mezuzá sem a Torá oral. É impossível. Isso foi feito dessa maneira para proteger a própria revelação que está na Torá. E a Kadosh Baruch Hu fez dessa forma para que, através do povo judeu, fosse preservada a verdade pura, sem manipulação. Existem instruções que estão sendo dadas de uma maneira incrivelmente elevada que nós não conseguimos entender, mas o Eterno se comunica com todas as criaturas simultaneamente, constantemente. E quando nós entramos em um monte de dificuldades, situações complicadas, a responsabilidade é exclusiva nossa. Mas mesmo assim, as instruções estão sempre disponibilizadas para nós fazermos chuva e voltarmos ao caminho certo. Hoje existe um exemplo assim muito simples, né? Muito simples. Mas muito simplório, mas eu vou citar só para a gente concatenar no nível muito limitado nosso. Jamais comparando, porque não tem como a gente entender, né, as coisas espirituais de uma maneira plena, porque elas são produzidas pela mente inalcançável do Eterno, mas que nos disponibiliza um conhecimento tolerável, que nós podemos compreender com esforço e revelação divina, para nós então nos relacionarmos com Ele dentro de uma revelação que para nós é muito elevada, mas obviamente está dentro de um limite muito grande, porque nossa capacidade é limitada. Mas muito bem, vamos entender algo que nós usamos hoje em dia. Você usa um sistema de navegação para encontrar uma rua, né, que você não conhece, e ali tem, né, você programa, né, e tem os sistemas que existem, os programas de computador, né, ligado a um satélite que vai guiando você. Mas digamos que você se distrai e você não entra à direita numa rua que você teria que entrar à direita. Aí muitos desses programas eles têm um sistema, ele vai refazer a rota para você chegar no local. Então isso exemplifica de uma certa forma que enquanto a gente está vivo existe essa instrução de sempre tentar trazer a gente para o caminho. Agora nós temos que ouvir. Agora, para nós ouvirmos, nós temos que treinar nossa mente para ouvir. E para treinar nossa mente para ouvir, nós temos que moldar ela segundo a instrução divina que está
na instrução divina em si, que é a Torá. A Torá oral e a Torá escrita. E por isso o estudo da Torá é dito que é como o cumprimento de todas as mitzvot. Por quê? Porque sem o estudo não tem como nós cumprirmos as mitzvot de uma forma plena. Porém, o estudo sem o cumprimento também não funciona. Porque muitas vezes nós precisamos fazer primeiro, em alguns aspectos, para depois entender. E às vezes tem alguns mitzvot que nós nem entendemos e não vamos entender, porque elas são suprarracionais, mas nós fazemos. Mas na medida que nós usamos todo o nosso esforço intelectual para entender aquilo que é necessário entendermos, então nos é dado a força e a intuição e a emuná, força para cumprirmos a Torá, intuição para entendermos o significado mais profundo e emuná para fazer mesmo quando nós não entendemos. Mas nós, pelo menos, compreendemos a importância da obediência no sentido mais profundo. Então, eu queria deixar isso para vocês, porque agora é preciso cada pessoa, a pessoa que escolheu ser um Ben-Noach, uma Bat-Noach, a pessoa que está no processo de conversão, a pessoa que vai tomar decisões, é preciso agora fazer uma leitura correta da sua realidade. Não sai perguntando aos outros. Mas por que não? Gente, já é difícil uma pessoa entender sua própria realidade. Agora imagine que você vai chegar para uma pessoa e confiar toda a sua realidade para uma análise de uma pessoa externa, que essa pessoa externa pode dar um conselho, mas você que tem que analisar a sua realidade e ter a responsabilidade de tomar decisões com a responsabilidade de ter uma leitura, se não totalmente precisa, pelo menos mais precisa, ou chegando perto do que realmente é o que está acontecendo. Ok? Então, eu queria deixar isso para vocês, né? Para que cada um possa meditar nisso e possa captar e fazer uma leitura correta do que está acontecendo, né, o que está sendo disponibilizado na sua vida nesse momento.